Um tatu canastra, espécie ameaçada de extinção, será monitorada por GPS no Parque Natural Municipal do Pombo, em Três Lagoas. O macho adulto de 38 quilos e tem 1,38 m, ele foi capturado por pesquisadores do Instituto de Conservação de Animais Silvestres no último fim de semana. O monitoramento em tempo real busca entender o comportamento do animal e contribuir com a preservação da espécie, que possui hábitos noturnos e reprodução lenta. O projeto foi iniciado em 2022 e já identificou outros 2 tatus no local. Para falar mais sobre a iniciativa, estou recebendo aqui no estúdio o Arnaud Debier, fundador do Instituto de Conservação de Animais Silvestres. Arnaud, obrigado pela sua presença, muito bom dia. Vamos falar um pouquinho da importância de vocês conseguirem realizar um monitoramento. Falando específico desse tatu, que é gigante, um tatu de tamanho grande aí, e esse monitoramento por GPS. Falar um pouquinho desse trabalho que vocês realizam. Então, o tatu canastra é a maior de todas as espécies de tatu. E ele pode medir, na verdade, 1,50 m. 1,50 m. Ele é muito grande. Então, recentemente colocamos esse dispositivo, o GPS, na carapaça do animal, para poder seguir os movimentos do animal e entender os hábitats que ele usa. Sim. Especialmente dentro do parque, para entender qual áreas ele usa dentro do parque e fora. Entendi. Então, pelo GPS, vocês vão monitorando ali o comportamento deste animal, desse tatu canastra, e também entendendo ali, se esse comportamento está normal, se não está, de acordo com os estudos que vocês têm sobre a espécie, né? Isso, a gente já estuda essa espécie há mais de 15 anos na Fazenda Baía das Pedras, no Pantanal da Niecolândia. Esse é o primeiro estudo no Cerrado do Mato Grosso do Sul, no Parque Natural Municipal do Pombo, e já realizamos a captura de 3 indivíduos. 3. Que bacana, que legal, importante esse trabalho. Agora me diga uma coisa, desde quando vocês começaram o monitoramento, que dia que vocês colocaram o GPS nele? Recente, né? Sim, foi esse fim de semana. Fim de semana. Tá, de lá para cá vocês já estão colhendo os dados aí, já apresentou alguma coisa que chamou a atenção nesse monitoramento recente? Não, então tá tudo normal, né? O animal passa, na verdade, 80% do tempo dele embaixo da terra, na toca dele. Ele sai só à noite para se alimentar de formigas e cupins. E ali o GPS vai registrando os locais pelo qual ele anda a cada 10 minutos. A cada 10 minutos dá uma localização. Então, isso nos permite entender quais são os hábitats que ele seleciona, que ele prefere. Quais são os hábitats mais importantes que a gente precisa preservar para conservar essa espécie. E falando da conservação, da preservação, qual que é o maior desafio hoje? Um dos maiores desafios para o tatu canastra no cerrado é a perda de habitat. Está sendo alterado a mata nativa, ele precisa da mata para sobreviver. Interessante. E vocês estão acompanhando ali somente o monitoramento, somente desse tatu canastra ou não? Existem outros tatus ou outros animais também que vocês estão monitorando? Então, esse é um estudo a longo prazo. A gente pretende estudar outros tatus canastras no futuro. A gente, então, já capturamos e monitoramos 3 animais, mas também, com a ajuda de armadilhas fotográficas, a gente monitora os animais que usam a toca do tatu canastra. Porque as tocas do tatu canastra são muito importantes para a fauna, né? Registramos mais de 100 espécies de vertebrados e 300 espécies de invertebrados usando as tocas de tatu canastra como refúgio térmico, para se proteger dos predadores, para buscar comida. Então, na verdade, o tatu canastra ele providencia um tipo de Airbnb, né? Para as outras espécies. Então, ele tem um papel fundamental no ecossistema. E falando agora no estado que nós vivemos, que é um estado do agronegócio, a gente sabe que tem muitas lavouras. Esse animal, ele acaba, de uma certa forma, contribuindo também, vamos dizer assim, para a preservação, de acordo com a alimentação dele, que ele realiza. Nas lavouras, ele acaba sendo um bicho muito favorável, né? E que acaba ajudando mediante aos seus hábitos alimentares. Então, o tatu canastra se alimenta principalmente de formigas e cupins. E nesse sentido, ele ajuda a controlar esses
essas espécies. Mas o tatu canastra, para sobreviver, precisa da floresta. Sim. Então, o que é muito importante nessas lavouras é essas áreas de reservas que são deixadas. É aí que o tatu canastra sobrevive. Certo. E é importante a gente trazer esse alerta até para as pessoas que estão no campo, né? Porque às vezes alguém vê um tatu canastra no meio da lavoura e não pode olhar ele como um inimigo. Muito pelo contrário, como um aliado dentro de uma área preservada próxima à sua produção. Isso, o tatu canastra ajuda o homem, né, comendo cupins e formigas, e ajuda muito toda a biodiversidade local. Mais de 100 espécies de vertebrados, 300 invertebrados. É o que a gente chama de engenheiro do ecossistema. Ele dá casa para os outros, ele ajuda as outras espécies. Olha, eu quero agradecer a sua presença aqui. É importante a gente falar, sempre que vocês tiverem notícias, né, legais, curiosas, para a gente levar essa informação para a nossa audiência, para conhecer cada vez mais o trabalho que vocês realizam, né, de estudo, de análise. Quanto tempo? Você me falou que o estudo desse tatu canastra específico, vocês identificaram agora, né? O terceiro já, o terceiro lá em Três Lagoas. Quanto tempo vocês ficam monitorando aí, vamos dizer, para ser um estudo completo, né? Com começo, meio e fim, ou esse estudo, ele não tem fim, ele vai até o fim da vida do animal? Não, então é um estudo de longo prazo, mas, por exemplo, no Pantanal da Niecolândia, na fazenda Baía das Pedras, estamos monitorando uma fêmea há quase 15 anos já. E o ano passado, ela teve mais um filhote. Então, graças a esse monitoramento de longo prazo, a gente sabe que o tatu canastra, até os 20 anos de idade, pode ainda se reproduzir. Então, esses estudos de longo prazo são essenciais para a gente conhecer melhor essa espécie. E uma curiosidade, quanto tempo vive um tatu canastra aí saudável, tranquilamente? Então, o tatu canastra pode viver uns 25 anos. Ou ele chega à maturidade sexual entre 7 e 9 anos e depois tem só um filhote a cada 3 ou 4 anos. Então você pode ver uma espécie muito rara, que ocorre a baixa densidade e tem uma reprodução muito, muito lenta. Então, apesar de uma aparência muito forte, né, que ele tem, de dinossauro, é uma espécie extremamente frágil, que pode desaparecer muito facilmente, porque produz muito poucos filhotes, né? O tatu mais conhecido aqui no Brasil é o tatu galinha. O tatu galinha tem 4 filhotes a cada ano. Em 3 anos, o tatu galinha produz 12 filhotes. O tatu canastra só 1. Então, é uma espécie bem frágil. E quando você fala que ele está na lista de possibilidade de extinção, né, o tatu canastra, quem que é o maior predador deste animal? Seria a própria atitude do homem em relação à natureza ou até a baixa reprodução? E aí vocês também estão cuidando disso tudo para não deixar que essa espécie acabe? Então, o maior desafio, na verdade, para o tatu canastra é a ação humana, né? A perda de habitat, colisões veiculares, incêndios, tudo isso ameaça muito esse animal, que realmente é categorizado como vulnerável à extinção pela lista vermelha da IUCN, que é uma lista que categoriza o grau de ameaça para cada espécie. Então, vulnerável à extinção é uma categoria muito alta, que significa que a gente pode perder essa espécie. Importante, então, o trabalho que vocês realizam. Mais uma vez, quero agradecer a sua presença, parabéns aí, entrega um abraço para toda a sua equipe. Obrigado. Tá? Nós estamos aqui sempre de portas abertas aí para receber e para divulgar o trabalho que vocês realizam e conscientizar a população. Independente do animal, né? Independente da espécie, a gente precisa cuidar do nosso meio ambiente com muito amor e com muito carinho. Muito obrigado. A gente que agradece.